Do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 16, versos 13 e 14, o seguinte: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Meus diletos, em nossa última meditação, nós consideramos a exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto para serem vigilantes, em nossa última meditação da quarta-feira passada em nosso culto de oração. Nós vimos como o apóstolo Paulo, nesse contexto, está construindo ou concluindo, na verdade, uma série de exortações dirigida a essa congregação. E nessa oportunidade ele reúne 5 exortações sobremodo ricas para a vida do cristão, para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Então nos versos 13 e 14 nós temos 5 exortações à igreja de Corinto, são instruções a ela, que também nos são pertinentes hoje em dia. Então vimos na última mensagem a necessidade de permanecermos, a necessidade de sermos vigilantes e aplicamos a vigilância pelo menos relativa a 3 áreas na vida cristã. Consideramos a necessidade de vigilância em nosso testemunho, de expressarmos em nossa vida o reflexo da vida de Jesus. Somos denominados e nos denominamos de cristãos. E a ideia básica é de carregar em nós o testemunho da vida de Jesus Cristo. Aplicamos ainda a necessidade de vigilância quanto à nossa velha natureza, isto é, quanto àquelas velhas práticas que vivíamos antes de conhecer Cristo, que por ocasião da nossa natureza terrena, vez por outra, ainda nos vem à memória, ainda quer novamente nos escravizar, fazer-nos retroceder a práticas que sumariamente são contrárias à vontade do Senhor revelada em sua palavra. E por último, consideramos a necessidade de vigilância quanto à área da tentação, aos anseios pecaminosos da nossa carne, que guerreiam contra a santificação, que guerreiam contra a nossa alma. É a sedução do pecado, colocando em xeque a necessidade de fidelidade a Deus, de uma vida de piedade na presença dEle. E hoje, irmãos, nós vamos continuar nesse texto, no versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 16, e dessa vez nós vamos considerar a instrução do apóstolo Paulo que diz: permanecei firmes na fé. É essa instrução que vai muito além de uma simples sugestão para nós que servimos ao Senhor e se estende ao âmbito, ao aspecto de ordem. Observe que o verbo permanecer está no imperativo, é uma ordem para estarmos firmes na presença do Senhor. Então Paulo está dando muito além de uma instrução que seja sugestiva. Ele está nos dando uma ordem para que a igreja de Corinto e por correspondente nós também tenhamos uma postura de convicção na fé que nós afirmamos ter. A igreja de Corinto precisava estar firme, ela precisava estar perseverando no conteúdo daquilo que havia recebido. Então é sobre isso que eu quero tratar essa noite, sobre o cristão e a firmeza da sua fé. Observe que a ordem de Paulo para que a igreja de Corinto permanecesse firme na fé, ela é abrangente, foi para aquele período, se estende a nós, de modo que nós, como igreja do Senhor, como cristãos, nós precisamos desenvolver uma postura de convicção quanto à fé que nós afirmamos ter. A pergunta é: qual é o conteúdo dessa firmeza? Em termos práticos, como eu posso aplicar essa firmeza em minha vida? Qual é o sentido da firmeza a que Paulo está exortando a igreja de Corinto e, por conseguinte, também a nós? São perguntas que precisam ser respondidas e é o que vamos fazer nesta mensagem. Nós vamos observar, então, para início, como aparece essa expressão traduzida no texto por firmes em outras passagens da Escritura. E olhando para como essa palavra foi traduzida em outros lugares das Escrituras, nós lançaremos luz para entender qual é o significado dessa expressão para a igreja de Corinto e também para a nossa vida. Em primeiro lugar, essa expressão traduzida no texto por firmes aparece em Marcos capítulo 11, verso 25,
quando Jesus afirmou dizendo: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Observe que nesse texto Jesus faz uso do termo firmes, que foi traduzido lá em 1 Coríntios capítulo 16 e verso 13. Ele usa esse termo para indicar o ato de estar orando. A expressão traduzida em 1 Coríntios 16, verso 13, por firmes, foi traduzido aqui por quando estiverdes. Então a presença desse termo indica que Jesus, ao dar essa instrução, ele não está mencionando uma oração de cunho esporádico, uma oração acidental. Ele está fazendo referência a uma oração habitual, a algo que era realizado em caráter comum. Logo, é uma prática comum da oração a que Jesus está se referindo, aquela que é realizada em caráter contínuo, é aquela que o cristão deve desenvolver de forma natural em sua vida de fé. Se tem uma marca que deve reger a nossa vida de fé, é a oração. Isso deve ser inerente à nossa fé. Não existe fé se não munida ou alimentada pela oração. O cristão ora, isso é básico. Claro, nós temos séria dificuldade para isso, porque há muito que guerreia contra a nossa alma, contra a nossa santificação, no que diz respeito à oração. Somos tardios para orar. Via de regra, encontramos diversas justificativas, temos tempo para tudo, mas não para investir devidamente em oração. Nesse texto, então, quando Jesus diz, e quando estiverdes orando, ele não está, então, mencionando uma oração acidental, mas aquela que é feita em caráter cotidiano. Ele diz, então, que quando nós estivermos orando e identificarmos algo em nosso coração contra alguém, a nossa primeira atitude deve ser ministrar ou liberar perdão. Nós precisamos perdoar. E ele diz, para que o vosso Pai Celestial também perdoe as vossas ofensas. Em resumo, segundo esse texto, firme nesse contexto, diz respeito a estar na prática de exercícios espirituais. O cristão deve desenvolver isso na sua vida. Estar na prática de exercícios espirituais. Deixe-me destacar que a voz do verbo aqui é ativa. O sujeito é um agente, ele está praticando uma ação. Então, quando Jesus diz, e quando estiverdes, ele está fazendo referência à postura que o cristão deve desenvolver. E naquela ocasião, dizia respeito à oração. Mas claro, irmãos, na vida cristã, o crente precisa ser firme nos mais diversos exercícios espirituais que lhe competem. Deve ser prático com uma vida de oração. Deve ser prático com a vida de leitura bíblica. Ele deve ser prático com a vida de comunhão. Ele deve ser prático quanto à necessidade de congregar. Ele deve ser prático no proclamar o evangelho para que outras pessoas conheçam Jesus Cristo e conheçam a salvação. Ele deve ser prático nas mais diversas áreas que lhe competem como um servo do Senhor. Então, irmãos, permanecer firme envolve a prática de exercícios espirituais. Logo, um cristão que não desenvolve devidamente exercícios espirituais é um cristão que está fadado ao tropeço. É um cristão fadado à ruína espiritual. Meus diletos, ninguém cai de uma hora para outra. Quando você souber que alguém cometeu que para nós seria deslize, observe ou parta do princípio que muito provavelmente tal pessoa não está firme, ou seja, não está desenvolvendo exercícios de cunho espiritual. Não está vigiando. Não está firme na presença do Senhor. E eu diria, quão medíocre é a vida de um cristão que não está no exercício de práticas espirituais. De fato, tal pessoa não está firme na fé. Antes, tal pessoa será marcado por inconstância, será marcado pelo desânimo, será marcado por ser volúvel. Uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está na igreja, outra hora está com o pé no mundo, para lá e para cá, não consegue ter constância.
Quem não desenvolve exercícios espirituais costuma viver uma inércia. Inércia é a propriedade que tem os corpos de permanecerem em estado de repouso até que uma força os altere. Então é aquela coisa de eu vou levando a vida na barriga, ou a vida espiritual na barriga. Vivendo segundo a filosofia de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tudo isso é pertinente a um cristão que não desenvolve a prática de exercícios espirituais. A pergunta é, que tipo de cristão nós temos sido? Somos aqueles que estamos na prática constante de exercícios espirituais, ou somos aqueles que estão considerando a vida segundo a filosofia de Zeca Pagodinho, sem desenvolver atividades espirituais, tão somente vivendo o que denominamos de religiosidade evangélica? O segundo texto que aparece a expressão firme, a mesma traduzida em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, está em Romanos 14, verso 4. Ali Paulo diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Aqui nesse texto, firme foi traduzido por estar de pé em relação ou oposição à queda. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está instruindo a respeito da tolerância que os cristãos romanos deveriam desenvolver para com aqueles que eram fracos na fé. A instrução de Paulo é para não discutir opiniões. Antes, os cristãos maduros, conhecedores, mais experimentados, deveriam respeitar a limitação daqueles que eram fracos na sua fé. Lembre-se, nesse contexto, Paulo diz: um crê que de tudo pode comer, mas o fraco come apenas legume, e ele presume que a sua atitude de comer apenas legume o torna mais espiritual. Ele está sendo mais piedoso do que aquele que come carne. Agora considere, ele não tem ainda as suas faculdades espirituais experimentadas, amadurecidas, para compreender que quem come carne dá graças a Deus e come, e o que não come dá graças a Deus e não come. E Deus recebe ambos, tanto o que come carne quanto o que não come. Tanto o que come verdura, legumes, quanto aquele que não come. Mas o imaturo, o fraco na fé, não tem tal percepção. Ao invés, pois, do maduro brincar com isso, zombar disso e ferir a consciência do mais fraco, Paulo diz: não façam isso. Não discutam opinião, porque vocês podem colocar em xeque a firmeza de fé daqueles que são fracos e ainda não amadureceram. Logo, irmãos, nesse contexto, permanecer firme envolve estar de pé. Paulo diz: para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. A ideia aqui, irmãos, é que estar em pé advém da providência e cuidado de Deus para com os seus servos. Deus que é poderoso para nos livrar da queda. Irmãos, como é maravilhoso saber que o nosso Deus é poderoso para nos sustentar de pé, para manter-nos firmes na sua presença. Se você está de pé, não se glorie nisso. Não olhe para quem tropeçou e presuma que você é muito melhor do que ele, porque todos nós somos passivos de cair. Para cair, só é preciso uma coisa: estar de pé. Mas para o nosso Senhor estamos de pé, e estamos porque Ele nos tem sustentado. Não vamos nos gloriar pelo fato de assim estarmos, porque se estamos, é Deus quem tem cuidado de nós. E se falharmos, a nossa confiança depende do Senhor, ou é dependente no Senhor. Se tropeçarmos, Ele é poderoso para restaurar a nossa vida. Ele é poderoso para restaurar a nossa comunhão com Ele. Ele é poderoso para levantar-nos da maior podridão que possamos nos envolver. Deus, em sua graça, é poderoso para isso. O apóstolo Paulo disse: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Isso é permanecer firme. A firmeza está na dependência e confiança que o Senhor é poderoso para sustentar aqueles que o amam. O próximo texto está em Gálatas capítulo 5, verso 1. E nesse texto Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
A expressão firme foi traduzido nesse texto por permanência em uma convicção de posição. Permanecei, pois, firmes. O apóstolo Paulo diz que uma vez que Cristo havia chamado o cristão para a liberdade, ele deveria, pois, permanecer assim, livre, e não se deixar engendrar, não se deixar envolver novamente pela posição que ocupava em outro tempo, quando não conhecia o Senhor. Não mais se envolver na escravidão. E sabe quantos nós ouvimos vez por outra de pessoas que tomam uma decisão para servir a Cristo, mas se deixam engendrar, se deixam envolver novamente por práticas que tinham antes na ignorância. E Pedro diz em 1 Pedro 1,13 que nós não devemos nos deixar envolver novamente as práticas que tínhamos anteriormente em nossa ignorância. Pelo contrário, nós devemos agora viver a dinâmica de uma nova vida que de Deus recebemos. Logo, ao observarmos qualquer prática ou tendência a ela, práticas que sumariamente contrariam a nova vida que temos, nós precisamos permanecer firmes para não nos entregar. Do contrário, estaríamos cedendo e então volvendo ao lamaçal que em outro tempo éramos regidos. No contexto de Gálatas capítulo 5, Paulo estava denunciando a atitude insensata dos Gálatas de se deixarem envolver por um ensino de falsos mestres que estava propondo a necessidade de eles associarem à essência do Evangelho práticas relativas à observação da lei. Para esses irmãos que estavam sendo envolvidos por este falso ensino, o Evangelho não era suficiente. Eles precisavam, pois, observar os termos da lei de Moisés, uma espécie de associação. Paulo então reprova-os de forma dura, dizendo: ó Gálatas insensato, quem vos fascinou? Quem foi que convenceu vocês com tal engano? Paulo chega a dizer: sois assim insensatos, que tendo sido chamados pelo Espírito, vocês estão sendo agora aperfeiçoados por meio da carne. Eles pressupunham que a junção para a salvação perfeita seria crer em Cristo, mas a observação da lei de Moisés seria a parte responsável da parte deles para complementarem o que seria necessário para a salvação. Paulo então os reprova dizendo que não se deixassem envolver por esse ensino, porque caso retornassem às práticas da lei, como por exemplo a circuncisão, se eles se deixassem circuncidar novamente, Paulo diz: de Cristo vocês estarão desligados, porque vocês estão rejeitando a suficiência do sacrifício que ele realizou. Assim, irmãos, nesse contexto, permanecer firmes envolve uma convicção de posição que ocupamos. Você foi salvo em Cristo e por Cristo, não pelo que você fez ou que você faz ou ainda pode fazer. Você foi salvo em Cristo, por Cristo e de uma vez por todas. Ele efetuou o preço, o pagamento devido que constava contra nós e nós não tínhamos poder para a sua quitação. Logo, se você foi salvo em graça, convencido pelo Espírito Santo, não pressupunha que você pode ser aperfeiçoado em sua carne para concorrer ou para contribuir para a sua salvação. A salvação é dádiva de Deus, depende do que Ele fez e não do que possamos fazer. Então eu pergunto, você tem convicção na suficiência do sacrifício de Cristo para te salvar? Se você tem, permaneça firme nisso. Não se deixe envolver por ensinos outros que desvirtuem a essência genuína do Evangelho, que diz que o homem é totalmente inabilitado para buscar a sua salvação. Ele não encontra Jesus porque Jesus não está perdido, ele é antes encontrado por aquele que em graça nos faz depositários da sua salvação. Se você está aqui e tem convicção, permaneça firme. E se você está aqui hoje e ainda não tem essa convicção de ser de Cristo, se você ainda não vibra cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus, se suas entranhas não se comovem, não se movem dentro de você, se você não tem um anseio por encontrar Deus
e viver para sempre ao seu lado, reconsidere os termos da salvação que você assevera ter. Porque quando cantamos, precisamos de fato expressar o que cremos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É um anseio por estar com Ele. É a convicção que assiste o nosso coração de que enquanto estamos aqui, Deus está conosco e se partirmos, nós estaremos com Deus. Quer pois vivamos ou morramos, Paulo diz, somos do Senhor. Se você não tem essa convicção, você não pode estar firme. Daí a oscilação no que diz respeito à sua fé. Você não sabe em que crer. Você não sabe para onde vai quando partir desta vida. E você pode ser alguém que frequenta aqui há tanto tempo. Pode ser filho de um casal crente. Pode ter nascido num lar cristão. Mas se você não tiver essa convicção, é porque você ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Você não pode estar firme. Porque a firmeza só tem início quando alguém conhece o Evangelho de Jesus Cristo, entende os termos da salvação e desfruta de um relacionamento verdadeiro com Deus. E se você não o teve, se renda ao Senhor, entregue sua vida a Ele para pertencer a Ele e para viver para a glória dEle. Que essa convicção então encha o seu coração de alegria, encha o seu coração de esperança, encha o seu coração de expectativa quanto a partir daqui para estar para sempre com o Senhor. O próximo texto é Filipenses 1:27. Paulo disse, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. E qual a natureza dessa firmeza? Em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui, permanecer firme é a instrução de Paulo relacionada a certos aspectos necessários para uma vida de comunhão entre os irmãos. Uma vida de comunhão em Cristo. Paulo diz, um só Espírito com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Assim, irmãos, permanecer firme envolve um viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Irmãos, quão dispar é ao Evangelho, ao cristianismo, uma vida de fé desfrutada ou vivenciada à parte da comunhão com a congregação. Isso é totalmente descaracterização do que é a essência do Evangelho. O Evangelho ou o cristianismo envolve comunhão. Então esse modismo das duas últimas décadas, denominado de desigrejados, que é a tendência que alguns têm de rejeitar a necessidade da comunhão, são pessoas que têm desenvolvido o seguinte pensamento: eu vou ser crente em casa, eu vou ler a minha Bíblia em casa, eu vou orar em casa, eu vou assistir um culto pela televisão, fazer a minha oração e vou ficar em casa. Não é esse cristianismo que o Evangelho traduz. Pelo contrário, nós temos um conjunto de indivíduos diferentes, mas vivendo em unidade. Conjunto de indivíduos que, através de uma identificação profunda com Cristo, se identificam uns com os outros. Paulo diz, como uma só alma, eu chamo isso de unidade na diversidade. Um conjunto de muitos, mas uma só alma. Deixe-me perguntar, você tem vivido essa identificação profunda com os seus irmãos na fé? Sabe o que é isso em termos práticos? É não somente rir com os que riem, mas sobretudo chorar com os que choram. É assistir os santos nas suas necessidades. É interessante, em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, tem uma série de instruções que o apóstolo Paulo dá, e uma delas diz assim: compartilhai a necessidade dos santos. A palavra original traduzida por compartilhar ali, você conhece, talvez você já ouviu, é o nome de um grupo que a gente canta as músicas, koinonia. Já ouviu essa expressão? A expressão koinonia significa comunhão. A ideia é compartilhar, é ter comunhão, e Paulo diz, tenha comunhão com os santos em suas necessidades. Essa é a dinâmica do vivermos em união, nós suprimos necessidades. Então deixa eu perguntar, qual é o grau de comprometimento que você tem com a vida do seu irmão?
Ou você vem para a igreja como se aqui fosse um clube, você paga a sua mensalidade, você senta, depois levanta-se e vai embora, e você não vive a dinâmica da comunhão, porque você não conhece as necessidades dos irmãos, porque você não se preocupa com os irmãos, você não se compadece da dor do outro, você não se compadece da luta do outro, você não lembra dele em oração, você tão somente vive a dinâmica de um clube. Você chega lá, curte, pagou a mensalidade ou a entrada e você vai embora, e você nada tem a ver com a vida dos que fazem parte do clube. Você é somente um sócio a mais. A igreja não é isso. É um conjunto de indivíduos que cuidam um do outro, que se preocupam um com o outro. É um conjunto de indivíduos lutando juntos pela fé que o Evangelho propõe, como o versículo diz. Isso envolve o nosso testemunho. O texto diz aí, lutando juntos pela fé evangélica. Olha aqui para mim. Onde você estiver e onde eu estiver, nós somos representantes uns dos outros. Você compreende isso? Lá no seu trabalho você está representando a igreja. Na rua, no supermercado onde eu vou, eu estou representando a igreja. No futebol que eu estou jogando, eu estou representando a igreja do Senhor. Em tudo o que fazemos, representamos uns aos outros, como você tem me representado, como você tem representado o seu irmão, como seus vizinhos veem a nossa igreja. O seu testemunho dirá muito sobre como o seu vizinho vê a igreja que você faz parte. Também envolve um esforço conjunto para proclamar a fé que o Evangelho propõe. É a dinâmica de todo crente cumprindo devidamente o seu papel como responsável de transmitir o Evangelho aos perdidos. É preciso, irmãos, estarmos juntos em uma linguagem agradável ao Senhor, glorificarmos o seu nome, investirmos recurso, força, gastarmos nossa vida em prol do reino de Deus. Juntos. É a dinâmica que o estar firme requer. Por vezes essa luta tem sido desconsiderada e tem sido substituída em algumas igrejas locais. Ao invés de lutarmos juntos pela fé evangélica, há muitas igrejas que estão lutando entre si. Membros brigando. Eu diria, tal igreja jamais prosperará se houver divisão de seus membros dentro da congregação. Se houver o grupo disso, o grupo daquilo outro, panelas, tal igreja não prosperará. Jesus disse, toda casa subdividida não prevalecerá. Não vai subsistir, ela vai desaparecer. Assim, precisamos considerar a necessidade da nossa união. Deixe-me dizer que se você tem algo a resolver com algum irmão, faça isso. Se você tem algo em seu coração que você precisa tratar com alguém, faça isso. Não alimente a raiz da amargura, porque ela, quando se aprofunda, é algo terrível de arrancar. Enquanto eu escrevia essa mensagem, eu parei por mais de 1 hora. Precisei fazer isso, porque no meu coração eu tinha raiz de amargura. E eu precisei parar de estudar. E eu fui escrever para falar com uma pessoa. Eu precisava fazer isso. É um irmão em Cristo. E eu tinha a amargura dele. E Senhor, sua palavra tem falado ao meu coração, e eu preciso resolver isso em meu coração. Irmãos, que a palavra de Deus ministra ao nosso coração de tal forma, que sejamos impactados e levados à prática dela. E como é bom ministrar e ser ministrado em perdão. Então lembre-se, irmãos, que nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Considere que não devemos desprezar os ardis de Satanás. Paulo diz, se alguém eu perdoo, se alguém tenho perdoado, faço isso na presença do Senhor, para que Satanás não alcance vantagens sobre vós. Nós precisamos perdoar. Nossa igreja precisa ser marcada pelo amor, pela graça de uns para com os outros. O próximo texto é Filipenses 4, versículo 1. Novamente aparece a mesma palavra traduzida em 1 Coríntios 16, 13, por firmes. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes. Nesse texto, permanecer firme
envolve fidelidade ao Senhor, que contrasta com o ser envolvido em ensinamentos que requerem um veredito, em ensinamentos reprovados de pessoas reprovadas. Aqui no contexto de Filipenses capítulo 4, Paulo está dirigindo uma palavra de reprovação quanto a um grupo de falsos mestres com a qual que estavam persuadindo os irmãos da igreja de Filipe, deixando-os totalmente embaraçados quanto àquilo que estavam recebendo. O apóstolo Paulo então lembra os irmãos da igreja de Filipe que repetidas vezes já havia alertado aquela congregação quanto a não se deixarem envolver por esses falsos mestres. Paulo chega a dizer no capítulo 3, versos 17 a 18, que eles na verdade eram inimigos da cruz de Cristo, que eles só se preocupavam com o seu próprio ventre. Paulo não está dizendo, tenham cautela, não se deixem envolver por esses, porque eles não têm visão na eternidade, eles não estão olhando para o além, eles estão olhando somente para o que lhes é palpável, para o enriquecimento, para o que pode tirar de vocês. Paulo diz, o Deus deles é o próprio ventre, visto que só se ocupam de coisas terrenas. Em contraste a isso, no verso 20 do capítulo 3, Paulo diz, nós entretanto temos nossa pátria no céu, de onde aguardamos o nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, à luz do que Paulo escreve, a partir do versículo 2 do capítulo 3 de Filipenses, esse grupo de falsos mestres estava propondo uma mensagem na qual, para servir de fato a Deus, era necessária a observância da lei, o destaque para, novamente, a exemplo da igreja da Galácia, a observação da circuncisão. E assim, aquele que não era circuncidado não podia de fato ser um servo do Senhor. Era o ensino desses falsos mestres. Então esse ensino estava embaraçando os cristãos filipenses. Estava conduzindo os homens a depositarem a confiança em sua própria carne, novamente, rejeitando a suficiência de Cristo. Irmãos, tenhamos cuidado quanto à natureza do ensino a que somos submetidos no nosso cotidiano. Tenhamos cuidado com a sagacidade de Satanás para promover o erro no seio da congregação em nossa caminhada. Via de regra, pouquíssimo do conteúdo que aparece de natureza televisiva é conservador. O que temos na maioria das vezes é um ensino de cunho neopentecostal. A ênfase está na teologia da prosperidade, com ensinos que sumariamente traduzem uma visão errada do Evangelho e induz muitos ao erro. E sabe, irmãos, a falta de discernimento, que é a capacidade de fazer corretas avaliações, faz com que muitos crentes não atentem para o conteúdo do ensino que estão recebendo. E alguns passam a aderir certos ensinos, tomando-os por verdade, não submetendo-os a um crivo devido, a uma avaliação das Escrituras. E não é incomum encontrarmos, conversando com alguns crentes conservadores, clichês que sumariamente não expressam o conservadorismo que envolve a nossa denominação. Não é incomum, vez por outra, encontrarmos alguém dizendo, está amarrado, não aceito isso na sua vida, não aceito, não, está repreendido isso aqui, não. Cuidado com dadas linguagens, porque elas estão muitas vezes expressando ensinos defeituosos. Muita cautela quanto a isso. Porque ou de forma direta ou mesmo indireta, esses ensinos costumam causar prejuízo na congregação. O que dizer, por exemplo, do canal Novo Tempo? Já viu esse canal? Rapaz, é uma coisa fantástica. Músicas belas, pregações perfeitas, estudos, meu amigo, é uma coisa linda. Tem coisa boa lá. Mas a essência contraria o escopo de doutrina que nós afirmamos ter. E infelizmente há muitos que têm até trocado o culto na igreja por uma programação no canal Novo Tempo. Há crentes até que deixam a televisão ligada o dia inteiro no canal Novo Tempo, bebendo dessa fonte, que o faz, por vezes, questionar
se de fato o que cremos não é precipitado. Há crentes que, rapaz, será que eu não estou guardando o sábado? E a Bíblia fala tanto em sábado. Será que não são os adventistas que estão certos e a gente é que está errado? Estamos deixando de guardar o quarto mandamento? Qualquer dia desses eu vou ministrar uma mensagem aqui que eu tenho denominado de O Cristão e a Lei de Deus. Irmãos, permanecer firme no Senhor envolve perseverança no ensino verdadeiro. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Agora, para isso não tem atalhos. Para uma permanência, perseverança no ensino verdadeiro, é preciso termos conhecimento das Escrituras. É necessário estarmos atentos às mensagens, não deixar de frequentar as programações que nos ministrem oportunidade de ouvirmos a exposição da palavra do Senhor. É preciso ter contato com as Escrituras, ler, estudar, buscar conhecer um pouco da história desses que são falsos mestres. Mas eu diria, se aperfeiçoe no que é verdadeiro. Quem trabalha no comércio sabe, não há um treinamento para você reconhecer todas as notas falsas, porque dia após dia surgem notas falsas. O treinamento que é dado para quem trabalha no comércio é como identificar uma nota verdadeira. Então se aprofunde nas Escrituras. E você não vai engolir qualquer ensino que será ministrado por aí, como se fora de Deus, apesar de falar no nome de Jesus. É interessante destacar, Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Não é isso que Paulo diz? Mas esse versículo tem sido aplicado de forma errada. Alguns pensam que Paulo está dizendo assim: você recebe tudo, tira o que não presta, pega só o que é bom. O texto não está dizendo isso. Quando Paulo diz examinar todas as coisas, retende o que é bom, ele está dizendo, façam uma avaliação criteriosa do que vocês ouvem e permaneçam com o ensino que vocês já têm. O que é bom não é o que pode vir de um ensino novo ou estranho. O que é bom é o que eles já haviam recebido. Então Paulo está dizendo, examinai todas as coisas, retenha aquilo que vocês já possuem de bom, que era o conteúdo que já havia sido ministrado a eles. Então cuidado com ensinos novos, cuidado com alguns que querem traduzir certas práticas que descobrimos a roda, algo que não tinha na história, surgiu agora. E então aderir a tais práticas como se fosse vinda de Deus. Cuidado, há falsos ensinos que têm deturpado ou de alguma forma adulterado de forma sorrateira o ensino histórico do cristianismo. Teologia da prosperidade, a necessidade de observar a lei juntamente com o evangelho, a negação da trindade, a rejeição de pastores na congregação, a rejeição quanto à necessidade de congregar junto com os irmãos na igreja e outros ensinos mais que existem e outros que ainda vão surgir. A minha oração é que sua fidelidade a Deus, consoante a santidade e soberania dele, não seja posta em xeque por um falso ensino que te conduza a uma visão errônea que afetará consideravelmente o seu relacionamento com Deus. Permaneça firme. O que é permanecer firme? Permanecer firme diz respeito a estarmos envolvidos diariamente na prática de exercícios espirituais. Permanecer firme envolve estar de pé em oposição à queda. Permanecer firme é uma convicção da posição que nós ocupamos. Permanecer firme é viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Permanecer firme é desenvolver uma fidelidade ao Senhor que contrasta em ser envolvido por falsos ensinos de pessoas reprovadas que podem nos levar a um relacionamento deficiente com Deus. Que Deus nos dê graças e sejamos uma igreja e um cristão individualmente vigilante e um cristão firme na fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra, nós te damos graças, Senhor. Obrigado pelo prazer e privilégio de te servir. Ajuda-nos a sermos vigilantes quanto à nossa jornada de fé. E sustenta-nos por graça, Senhor, para que permaneçamos firmes
diante do Senhor. Ó Deus, livra-nos do tropeço. Sustenta, Senhor, aqueles que estão vacilantes, aqueles que estão sendo tentados, prestes a se entregarem. Talvez, Senhor, um marido, uma esposa que está paquerando com o pecado, cogitando a possibilidade de um adultério. Alguém que tem se deixado envolver por um sentimento de entrar em um relacionamento com alguém que não teme ao Senhor. Alguém que tem sido envolvido pelo desejo de ganância e tem obtido o recurso de uma fonte que não glorifica o Senhor. Deus, de todas as áreas que podem nos levar à queda, por favor, Senhor, nos sustenta. Que esta mensagem, Senhor, seja posta em prática para a glória do Teu nome e o Senhor livre-nos da queda. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.